Olá pessoal, meu nome é Patrícia Figueira, eu sou fisioterapeuta da Clínica Ângela Marques, concluí meu mestrado na área de mastologia na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e estou como presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, a ABFO. O que eu vou falar para vocês hoje é sobre linfedema maligno no câncer de mama. Antes de falar de linfedema maligno, vamos contextualizar os outros tipos de linfedema. Tá? Então, quais são os linfedemas que podem ocorrer após câncer de mama? Tá? Nós temos o linfedema benigno, o linfedema neoplásico ou ainda podemos ter o linfedema maligno. Os linfedemas benignos são os mais comuns. Tá? Em torno de 30 a 40% das pacientes que foram submetidas à linfonodectomia axilar. O que é linfonodectomia axilar? É o esvaziamento axilar. Então essa paciente pode ter retirado 10, 20, 30 linfonodos durante a cirurgia e desenvolverem um linfedema. Tá? Então em torno de 30 a 40% dessas pacientes desenvolverão esse linfedema benigno. Tá? Em contrapartida, as pacientes que foram submetidas à biópsia de linfonodo sentinela, ou seja, quem que é o linfonodo sentinela? É aquele linfonodo, o primeiro, ou às vezes até 3 linfonodos, que são os primeiros a receberem a drenagem da mama, drenagem peritumoral, e muitas vezes são os mesmos linfonodos que recebem a drenagem do membro superior. Então, em torno de 5 a 8% dessas pacientes com câncer de mama, podem evoluir com linfedema, e linfedema benigno. Tá? Onde é localizado esse linfedema? Esse linfedema é localizado no membro superior ipsilateral à cirurgia, ou seja, no membro superior do mesmo lado que realizou a cirurgia, tá? Ou pode ser localizado em quadrantes anterior, lateral ou posterior. Tá? Quando eu mostro essas fotos, eu não quero assustar com o tamanho de linfedema. Tá? Eu quero mostrar que existe um aumento de volume, tá? Após uma cirurgia de câncer de mama, mas nem sempre esse aumento de volume quer dizer que eu vou ter um tratamento difícil de ser realizado. Muitas vezes o volume é grande, mas a textura da pele é mais mole. Tá? Em contrapartida, nós temos linfedemas que são com pequeno volume, mas com uma dureza mais firme, uma textura mais firme e que muitas vezes é mais difícil fazer o tratamento, mas todos os linfedemas têm tratamento. Tá? Não tem cura, mas tem o controle dessa complicação da pós-cirurgia de câncer de mama. Tá? E quais são os fatores de risco? O que vai levar esse paciente a desenvolver esse linfedema pós-câncer de mama? Como nós já vimos, a retirada de linfonodos é um dos principais motivos para a ocorrência. Então, pode retirar de 1 a 3 na biópsia de linfonodo sentinela, ou às vezes até 30 na linfonodectomia axilar, e quanto maior a retirada dos níveis, existem nível 1, 2, 3 e muitas vezes até o nível 4 de linfonodos, quanto maior a retirada, maior a chance de desenvolver linfedema. Tá? Outro fator de risco importante é a radioterapia. Tá? Pacientes que foram submetidas à radioterapia, principalmente na região de linfonodos axilares e linfonodos supraclaviculares, têm uma chance maior de desenvolver linfedemas. Tá? Quimioterapia ipsilateral. Ipsilateral porque realizam alguns centros a quimioterapia no membro superior, de forma periférica, do mesmo lado que foi realizada a cirurgia. Tá? Então, o que é recomendado para que se evite isso? Que a quimioterapia, seja neo ou adjuvante, seja realizada no membro contralateral. Ou, muitas vezes, usar um catéter central para evitar essa associação da quimioterapia como fator de risco. Tá? Pacientes que desenvolvem seroma ou edema no período seguinte à cirurgia, até 6 meses da cirurgia, também pode contribuir para o aparecimento de linfedema. Tá? A idade, que é um fator imutável, mas quanto mais idosa a pessoa, maior chance de desenvolver o linfedema. Tá? Já o índice de massa corpórea é o fator que nós mais podemos influenciar, tá? Com orientação para essas pacientes. Pacientes obesas e em sobrepeso têm um maior risco de desenvolver linfedema.
tá? E essa orientação vai ser importante, não só para se prevenir o linfedema, mas também durante o tratamento para ter uma melhor evolução desse tratamento. Tá? E quais são as características dos linfedemas benignos? Tá? Ele vai ter um início lento, tá? A importância de uma avaliação, de uma boa anamnese, tá? Para a gente acompanhar quando surgiu, por que surgiu, como é que foi a evolução desse linfedema. A dor vai ser somente pontual, por alteração ortopédica provocada pelo peso e estiramento dos tecidos. Tá? A cor, geralmente, da pele é normal, tá? Não tem alteração da cor. A temperatura encontra-se normal ou levemente aumentada. Tá? A sensibilidade é normal, normalmente não tem uma compressão de raiz nervosa ou de nervos durante o trajeto do membro superior. Tá? Pode aparecer alguns episódios de erisipela, principalmente em grandes volumes ou quando o membro superior sofreu algum tipo de lesão e tem alguma porta aberta para a entrada de bactérias e ocorrência de infecções. Tá? E linfonodos palpáveis raros. É sempre importante durante qualquer avaliação dessa paciente com câncer de mama, estou avaliando o linfedema, palpar os linfonodos. Tá? Essa ação pode influenciar bastante no tratamento e na evolução da paciente. Em relação à evolução disso, como é que nós vamos trabalhar agora? Eu posso ter um linfedema benigno que na maioria das vezes vai continuar sendo benigno para o resto da vida. Tá? Eu posso fazer o tratamento, vou ter o controle desse linfedema, mas uma pequena porcentagem desses linfedemas benignos, na presença de doença ativa, podem evoluir para um linfedema neoplásico. Tá? E o linfedema neoplásico, ele vai ocorrer como uma evolução da doença, tá? Onde o processo maligno, o carcinoma de mama, vai levar a um bloqueio da drenagem linfática de alguma forma, tá? De forma local ou generalizada. Esse bloqueio vai ocorrer ou pela compressão da massa tumoral, ou por infiltração do tumor dentro dos vasos linfáticos, ou ainda por metástase linfonodal extracapsular. Tá? Então, esses são os três motivos. Então, fazendo um resumo, eu tenho algo que vai comprimir o sistema linfático ou vai destruí-lo de alguma forma, fazendo com que piore ainda mais a circulação desse membro e tenha um aumento maior desse volume. Tá? E eu não quero mostrar aqui, chocar com a foto, porque isso é uma aparência mais feia de uma doença ativa. Né? O que nós temos é essa doença ativa do câncer de mama com uma possível compressão na região supraclavicular, levando ao aumento do volume. Como existe essa compressão nessa região, provavelmente não comprime só estruturas linfáticas, vai comprimir ou a raiz nervosa ou nervos durante o trajeto. Tá? E o que eu chamo a atenção para essa foto, além do grande volume do membro superior, a aparência de um membro sem função, com lesão nervosa e principalmente com perda de funcionalidade dessa mão, desse membro superior. Tá? É uma postura padrão clássica de linfedemas neoplásicos. E qual que é a história desse linfedema? Quais são as características? Geralmente o início é mais rápido, tá? Ele vai ter essa dor difusa, por quê? Principalmente pela compressão da raiz nervosa, tá? E a invasão de tumor comprimindo esses nervos. Tá? A pele normalmente apresenta-se cianótica, avermelhada e brilhante, aquela pele que a gente vê que a pele está bastante esticada. Tá? A temperatura geralmente é fria e em casos que tem linfangiose carcinomatosa, ela pode se apresentar mais quente. A sensibilidade alterada, principalmente por essa lesão nervosa que a gente já viu, a presença de úlceras carcinogênicas e presença de circulação colateral, nós vamos ver nas fotos adiante. Tá? As erisipelas são mais frequentes, principalmente pelo aumento de volume, maior lesão da pele e maior probabilidade de entrada e ocorrência de infecções. Tá? E os linfonodos
na maioria das vezes são palpáveis. Tá? A importância da detecção desses linfonodos e na presença de um sem a paciente saber que a doença está ativa, ela deve ser encaminhada para o médico responsável para dar o prosseguimento do tratamento. Tá? Aqui a gente pode observar uma paciente também com linfedema neoplásico, geralmente a região de compressão nervosa é essa região supraclavicular, um aumento de volume do membro superior e principalmente circulação colateral em volta de toda a região de tumor. Aqui da mesma forma, uma paciente, esse é um bem padrão do paciente com linfedema neoplásico, né? Circulação aumentada em toda essa região, da região tumoral, aumento de volume de membro e um membro com uma aparência com pouca amplitude de movimentos e com menos funcionalidade. Tá? Além dessas características que nós vimos, o que pode mais estar presente? Presença de nódulos, diminuição, isso é bastante importante que nós vamos ver, diminuição da amplitude de movimento, tá? Então eu vou ter essa perda de movimento e perda de função do membro superior. Tá? Pode apresentar lesões vegetativas na pele, que normalmente não cicatrizam, tá? E isso aqui a gente vai observar bastante também. Uma diminuição da distância acrômio-cabeça com assimetrias e alterações posturais. A importância também de uma avaliação dessa postura para ver o que a gente pode influenciar nessas pacientes. Tá? Aqui eu estou mostrando essas lesões vegetativas, que normalmente não vão cicatrizar, tá? Em toda a região. Tá? Aqui, para a gente ver claramente essa alteração postural, como altera a distância cabeça-ombro. Tá? E essa linforreia e linfocistos são características que podem aparecer não somente no linfedema neoplásico, mas também muitas vezes no benigno ou no maligno. Tá? Então, seria a linforreia, que ocorre normalmente quanto mais friável está essa pele, quanto mais fina e muitas vezes com maior volume. Tá? Da mesma forma, uma cronicidade pode levar à presença de linfocistos também nesse linfedema, nesse membro com linfedema. Tá? E finalmente chegamos nos linfedemas malignos. Eu não coloquei nenhuma foto de linfedema maligno, porque a gente vai ver que as características do linfedema maligno e do neoplásico são muito semelhantes. Eu posso colocar de um maligno ou de um neoplásico e não consigo diferenciar só olhando se é um neoplásico ou se é um maligno. Tá? Nós vamos ver por quê. Tá? Os linfedemas malignos são ainda mais raros, tá? Então, menos de 1% a ocorrência. Também são conhecidos como síndrome de Sturt-Treves ou linfangiosarcoma. O angiosarcoma ou linfangiosarcoma é uma neoplasia maligna, rara, do endotélio de vasos linfáticos e sanguíneos. Tá? Então, a ocorrência fica em torno de 0,7% a 0,45%. Além da compressão nervosa, a característica mais comumente presente é o linfedema crônico de membros, e aqui a gente está falando de câncer de mama, então de membros superiores. Tá? O primeiro linfedema após cirurgia, mastectomia para câncer de mama, foi descrito por Sturt-Treves, por isso que é conhecido como a síndrome de Sturt-Treves, e isso aconteceu em 1948. Geralmente, esse linfedema maligno ocorre após 10 anos do tratamento cirúrgico e radioterápico, tá? E ele vai ter uma apresentação variando entre azul, roxo e vermelho, com lesões papilares nas extremidades superior e ipsilateral da mama submetida à cirurgia. Tá? Outras características são muito semelhantes ao linfedema neoplásico, todas aquelas que nós vimos. É um tumor altamente maligno, tá? Com um comportamento clínico agressivo e mau prognóstico, tá? Apesar do avanço das técnicas cirúrgicas, quimioterápicas e radioterápicas. Tá? Ele pode ser formado também a partir de um linfedema benigno. Tá? Esse linfedema benigno,
que tornou-se crônico e sem tratamento adequado. O que acontece quando tem um linfedema crônico e sem tratamento? Tá? Ele pode levar à mutação de células do endotélio linfático, tá? Pela inflamação crônica. É aquela inflamação frequente que pode gerar uma mutação da célula, tá? E isso gerar um linfedema maligno. Tá? E como é que a gente vai diferenciar se é um linfedema neoplásico ou um linfedema maligno? Tá? Como a gente viu, o linfedema neoplásico é originado pela compressão do tumor, do carcinoma de mama, sobre o sistema linfático. Então, é o carcinoma de mama comprimindo as estruturas linfáticas ou as destruindo. Tá? Ao passo que no linfedema maligno, tá, ele é originado pela cronicidade do linfedema e inflamação crônica, gerando essa mutação de endotélio linfático e que vai gerar o sarcoma de endotélio vascular e linfático, ou a linfangiosarcoma. Tá? Então, nós temos essa diferença. Tá? É um carcinoma de mama contra um sarcoma de endotélio linfático. Como é que eu vou diferenciar isso na paciente? Primeiramente, pela história clínica, história de evolução da doença, história de evolução do linfedema. E se eu quiser diferenciar um do outro, eu teria que fazer um anátomo, eu não, o médico, teria que fazer um anátomo patológico para diferenciar se essa célula, se esse linfedema, se está ocorrendo um carcinoma de mama, por compressão de carcinoma de mama, ou a presença de um sarcoma. Em relação à fisioterapia, a parte mais importante de qualquer tratamento fisioterapêutico é fazer uma excelente avaliação. E o que deve constar na avaliação dos pacientes com câncer de mama e principalmente com linfedema? Tá? Vamos colher uma boa anamnese, uma boa história da doença. Tá? Isso é fundamental. Tá? Vamos palpar linfonodos, como nós dissemos, isso é de fundamental importância. Vamos inspecionar e palpar pele em relação à textura, lesões e a dureza dessa pele. Qual é a mobilidade dessa pele em relação a planos profundos? Tá? Vamos avaliar as amplitudes de movimentos, não só de ombro, mas de todo o membro superior e também de tronco, movimento de cabeça. Tá? Fazer essa avaliação neurológica em relação à força muscular, sensibilidade e reflexos desse membro superior. Tá? Mensurar volume. Nós temos diversas formas para fazer essa mensuração de volume. A mais frequente, menos onerosa e mais simples na prática clínica é fazer a perimetria ou cirtometria. Essa medida vai dar diferença em relação ao outro membro e pode ser transformada em volume através da fórmula do cone truncado. Tá? Outra avaliação importante, avaliação postural. Tá? Isso pode influenciar de forma considerável na qualidade de vida dessas pacientes. Avaliar a funcionalidade dessa paciente, funcionalidade em relação às suas atividades de vida diária, de lazer, laborais, sociais, e associar a essa avaliação os exames de imagem, tá? Que um dos mais importantes é a linfocintilografia, para a gente observar o fluxo que está ocorrendo, se há refluxo na região, como é que está essa captação desse radiofármaco pelos linfonodos. Tá? E quais são os objetivos da fisioterapia diante desses quadros? Tá? Se eu fosse pensar num linfedema benigno, com certeza eu pensaria em redução de volume e ganho de amplitude de movimento. Tá? Mas eu tenho que pensar que eu vou tratar linfedemas neoplásicos e malignos. Tá? Tenho que pensar, será que eu vou conseguir reduzir a dor desse paciente? Vou gerar conforto para esse paciente? Vou melhorar a sua qualidade de vida? Vou fornecer para ele mais independência? Então, a gente tem que avaliar e ver quais serão os objetivos para cada paciente. Tá? O tratamento do linfedema, padrão ouro, seria a linfoterapia ou a terapia física complexa, tá? Que consiste de cuidar da pele, e aí a gente inclui higiene, hidratação, prevenção de lesões, drenagem linfática manual, terapia contensiva, que é a terapia com enfaixamento, multicamadas, com diversos tipos de materiais, ou a terapia compressiva numa segunda fase de manutenção, com a indicação de braçadeiras e luvas para esse paciente. Tá? E uma parte muito importante desse tratamento é a cinesioterapia. Tá?
Mas será que a gente consegue aplicar tudo isso num linfedema neoplásico e maligno? Tá? Muitas vezes não. Além disso, nós temos tratamentos complementares e opcionais. Tá? Alguns ainda necessitam de maior comprovação científica, mas estão sendo bastante utilizados, principalmente na fase de manutenção dos linfedemas. Tá? Mas, mais uma vez, será que eu posso usar todas essas técnicas para um linfedema que não seja benigno? Tá? Isso ainda merece mais estudos. Tá? Então eu tenho a bomba de compressão pneumática, o taping, os wraps, vestes noturnas, uso de laser e terapia por ondas de choque, que ainda precisam de mais estudos, principalmente para aplicação em pacientes com câncer, tá? Principalmente por estimular a angiogênese e linfangiogênese. Tá? Em relação ao tratamento fisioterapêutico, o que eu preciso pensar? Tá? Eu preciso analisar as necessidades em concordância com os meus objetivos, avaliar a evolução, o que eu escolhi está sendo bom para esse paciente e mudar o tratamento sempre que necessário. Tá? Então, quando é que eu indicaria drenagem linfática para esses linfedemas malignos, por exemplo? Tá? Eu precisaria ter uma pele íntegra na região, tá? Que esse tecido me permita mobilizar a pele sobre planos mais profundos. Tá? Eu vou indicar essa drenagem se eu puder oferecer essa possibilidade de melhoras dos sintomas, tá? Muitas vezes a drenagem pode melhorar a dor, dar uma sensação de conforto maior, e se eu puder dar conforto para essa paciente. Tá? Quando é que eu posso indicar a cinesioterapia? Né? Quando é que eu vou indicar exercícios para essa paciente fazer? Tá? Primeiro, óbvio, quando o movimento não piorar a dor de forma considerável, porque ela já tem uma dor forte devido à compressão de raízes nervosas por causa do tumor. Tá? Muitas vezes o exercício vai me ajudar a melhorar essa dor. Tá? Então tem que ver bem o custo-benefício dessas indicações. Tá? Para eu melhorar de alguma forma a função restante desse membro e também para auxiliar na diminuição do linfedema pela contração muscular. A gente sabe que o coração é o principal carregador do sistema artério-venoso, ao passo que, para o sistema linfático, a contração muscular é o fator mais importante que impulsiona essa drenagem, tá? Essa circulação linfática. Então, se isso for trazer benefícios para o paciente, vou indicar a cinesioterapia. Tá? Tenho que ter cuidados muito importantes, principalmente na presença de metástases ósseas avançadas, óssea articular no local, tá? E osteoporoses avançadas, principalmente no local. Tá? Quando é que eu vou indicar o enfaixamento? Tá? Qual vai ser a indicação da terapia compressiva para esses pacientes? Quando eu puder, de alguma forma, reduzir o volume desse membro, tá? Ou que eu possa melhorar essa dor. Tá? Muitas vezes as pacientes sentem conforto com o membro superior enfaixado, tá? Mesmo que não vai ter uma redução do volume, mas isso leva a um conforto e uma diminuição de dor. Tá? Como é que é feito esse enfaixamento? Geralmente com o uso de ataduras de baixa extensibilidade, multicamadas, mas hoje em dia tem vários outros materiais que podem ser utilizados para fazer esse enfaixamento. Tá? Sempre pensando que eu tenho que regularizar as superfícies e proteger a pele. Tá? E aí eu tenho diversos materiais, posso proteger com gás, curativo, espuma, enfim. Tenho que evitar o mínimo de lesões nessa pele que já está com algumas lesões presentes. Tá? Realizar diariamente, quando possível, para o melhor controle da evolução. Mas nem sempre a gente sabe que isso é possível. Quando que eu vou contraindicar o enfaixamento? Primeiro, quando eu tiver uma perda importante da sensibilidade, tá? A gente sabe que é necessário um bom treinamento para se fazer um enfaixamento, então se eu tiver uma perda de sensibilidade, eu posso ter lesões, o paciente não vai ter a percepção se aquilo está apertado, se está machucando o braço. Tá? Na presença de úlceras carcinogênicas, principalmente exudativas e infectadas, isso é contraindicação para a realização do enfaixamento. Quando, de alguma forma, a compressão piorar a dor, tentei um dia, vi que piorou a dor do paciente, não vou insistir nessa compressão.
tá? Ou quando eu tiver uma perda total de função. Tá? Quando é que eu vou indicar a segunda parte da nossa terapia, da nossa linfoterapia, né? Quando é que eu vou indicar o uso de braçadeiras e luvas, tá? Diante da impossibilidade de realização do enfaixamento. Tá? Esse paciente, de alguma forma, não pode ser beneficiado com a terapia contensiva, né? Com o enfaixamento. Então eu poderia pensar já na indicação direta da braçadeira e de luvas. Tá? Quando eu tiver uma dor que impossibilite outras abordagens fisioterapêuticas. Tá? Então eu já pensaria, não consigo atuar nessa paciente de outra forma, vou indicar uma braçadeira para tentar que ela tenha mais conforto. Tá? Ou logo após o enfaixamento, e esse enfaixamento não é um enfaixamento que a gente faz no linfedema benigno, que pode durar de 2 a 6 semanas, num padrão ideal de frequência diária. Tá? Eu tenho que tentar, no máximo, fazer 5 dias de enfaixamento para esse paciente constante e já passar para a braçadeira. Tá? Ele vai se beneficiar mais com esse tipo de tratamento. Mas, mais uma vez, caso a caso deve ser avaliado. Tá? Quando é que eu vou indicar órteses? Tá? Nos casos de linfedemas benignos, nem pensar, assim, teria que ter uma indicação muito certeira dessa tipóia ou dessa órtese para esse paciente, tá? Mas normalmente a gente quer o que numa paciente que fez uma cirurgia de câncer de mama? Que ela movimente o membro superior o mais precoce possível, o quanto mais rápido ela se recupere. Tá? Mas nos casos em que, nessas pacientes com linfedema neoplásico e maligno, que possuam um grande volume e um peso grande do membro superior, tá? Que a tipóia alivia a dor dessas pacientes de alguma forma. Tá? Ou se ela perdeu a função do membro superior, tá? Seria uma forma de ter mais conforto desse membro. Ou na presença, ou para prevenir uma subluxação de ombro pela diminuição de força em músculos nessa região para dar melhor sustentação. Tá? Então, nesses casos, eu devo indicar uma órtese para dar mais conforto, uma tipóia para essas pacientes terem mais conforto. Tá? E fica a dica que a gente deixa no final dessa aula, eu acho que a principal dica é ter bom senso. Bom senso na avaliação, na prescrição, e na execução do que é proposto para esse paciente, tá? Mudar o tratamento sempre que necessário, não vai insistir em algo que não está dando certo, vamos mudar e procurar algo que seja melhor para essa paciente. Tá? Muito importante que o fisioterapeuta esteja preparado e treinado para o atendimento dessas pacientes com câncer, e principalmente com linfedema, nesses casos mais avançados de linfedema neoplásico e maligno. Tá? E o objetivo maior que a gente viu, muitas vezes não é reduzir o volume e ganhar amplitude de movimento. É claro que a gente sempre tenta, tá? Mas o objetivo principal para esses casos de linfedemas neoplásicos e malignos é conforto, maior independência, funcionalidade desse paciente e o objetivo nosso é sempre melhorar a qualidade de vida. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham aproveitado e deixo o meu e-mail para contato caso tenha alguma dúvida. Tá? Obrigada.